Bom, gente, então, só para confirmar, tá todo mundo me vendo e me ouvindo bonitinho, né? Ok. Eu só estou ouvindo vocês um pouquinho baixo, mas acho que dá para ficar tranquilo. Bom, vou compartilhar aqui a minha tela. Vocês conseguem já ver minha tela? Sim. Sim, não, fala comigo, gente. Não deixa sozinha aqui não, porque senão eu fico triste. Bom, galera, é o seguinte. Vocês viram que na última semana, na verdade, foi basicamente essa semana, a gente conseguiu postar para vocês um material lá no AVA. E aí, assim, a gente teve um pouquinho de dificuldade com relação à atualização, mas o pessoal liberou, né? O pessoal do TI, a gente conseguiu atualizar. Eu preciso que vocês acessem o material, dá uma olhadinha lá, estuda bonitinho para a gente começar a caminhar com o conteúdo. Então, hoje seria basicamente a nossa primeira aula oficial, né? Porque aquela nossa primeira aula a gente teve mais uma apresentação, a gente teve mais um momento, um bate-papo para poder conhecer vocês, mas de fato agora que a gente vai começar a andar com o conteúdo. Então, hoje seria basicamente a nossa primeira aula. Então, o que eu quero passar aqui com vocês? Eu vou explicar um pouquinho do conteúdo, né, da nossa primeira aula e da nossa segunda aula, que seria aí o assunto ética e moral, e aí depois a gente já vai passando para as próximas etapas, ok? Aí, olha só, esse material que eu vou passar para vocês agora, esse conteúdo, ele é um breve resumo, mas a gente já tem tudo programado, tem tudo postado lá no AVA de vocês. Então, o que vocês precisam fazer depois? Depois acessa lá no fim de semana, dá uma olhada nos conteúdos, dá uma olhada nos vídeos também, para depois acessar a atividade. Alguém de vocês aqui ainda não acessou? Só para eu ter noção? Se alguém ainda nunca acessou, nunca chegou a conectar lá? Eu acessei, mas só que eu não vi nada de atividade lá ainda, não. Não tinha atividade? Ah, tá. Ah, tá. Aí, nesse caso, o que a gente vai fazer? Assim que eu explicar aqui o conteúdo, aí eu já mostro para vocês lá no campo, lá na plataforma, onde que você vai encontrar a atividade, tá bom? Certinho? Tamo junto? Beleza. Falem comigo aí, só para saber que vocês estão online. Vocês estão em sala? Vocês estão na faculdade ou vocês estão em casa? Cara, tô na Tá em rede. casa? Na rede? Oh, meu Deus, ó, cuidar para não dormir, porque sexta-feira, a essa hora, né, gente? É complicado. Imagino o cansaço. Bom, mas então vamos lá. Antes de a gente começar a entrar no conteúdo de ética, eu trouxe uma frase bem conhecida. Aliás, eu não sei se vocês conhecem, né? Mas é de um jurista muito importante que nós tivemos aqui no Brasil, chamado Rui Barbosa. Alguém já deve ter pelo menos ouvido falar nas poesias de Rui Barbosa. E ele falou o seguinte: ele disse, olha, de tanto ver triunfar as nulidades e de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça e de tanto ver agigantar-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega até a desanimar da sua própria virtude e rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto. Quando eu trago essa frase com relação, por exemplo, à questão da honra, à questão da virtude, à questão de ser honesto, o que vem à mente de vocês? Trazendo isso para a nossa realidade, para o nosso contexto hoje, vendo o que a gente está vivendo, Brasil, rotina, casa, trabalho, o que vocês imaginam? E aí, Honestidade, gente? né? Honestidade, o que mais? Principalmente trazendo para o contexto político. Vocês estão conseguindo visualizar a minha tela? Sim. Sim, né? Vocês conseguem ver o texto aqui? Consegue sim, você. Ótimo. Ótimo. Pensa comigo o seguinte: no contexto de Brasil, próximo aí à campanha eleitoral, no sentido que a gente está vivendo. Aí, Rui Barbosa, há muitos anos atrás, ele trouxe esse discurso, ele disse o seguinte, olha, é muito difícil ver triunfar esse tanto de desonra, tanto de nulidade, tanto de injustiça acontecendo, e ele fala o seguinte, né, assim, é desanimador
ver o que tem acontecido, né? Assim, tipo, o crescimento basicamente da falta de honra, da injustiça, do desrespeito, né? Então, tudo que está ligado ao que a gente está vivendo hoje é basicamente o que ele trouxe há alguns anos atrás, e olha que a gente nem estava na situação que a gente estava hoje, né? No sentido de Brasil, economia, política e tantas outras coisas. Mas eu queria trazer esse texto para vocês refletirem depois, sabe? Para poder analisar o quão isso é importante para a gente hoje, porque chega a ser desanimador, né? Eu não sei se vocês pensam como eu penso, mas quando você pensa, por exemplo, para as próximas gerações, o que, que a gente vai trazer de honra? O que, que a gente vai trazer de ser honesto, de honestidade? O que, que a gente vai trazer aí para as próximas gerações? Quantos de vocês aqui são casados e têm filhos? Só para eu ter uma noção. Quantos são casados? Eu. Ixi, acho que não são casados, acho que é só o Breno Bueno. Eu. Só o Breno que não é casado? Ah, Casado. tá. O Breno Bueno e o Breno Silva, não. Ah, tá. E quantos de vocês, por exemplo, têm filhos? Todo mundo é casado. Eu também. Todo mundo. Quase todo mundo que é casado tem filho, né? Aí você fica se perguntando, gente, para a próxima geração, o que, que eu vou levar basicamente de honestidade, de comprometimento, de virtude? E aí a gente chega a se questionar o que, que seria basicamente a ética. Quando eu falo na palavra ética, o que, que vem à mente de vocês? Vocês que estão aí com a câmera tudo fechado, não estou vendo nenhum de vocês, mas o que, que vem à mente de vocês quando eu pergunto o que, que é ética? A minha primeira coisa é respeito. Respeito, muito bom. O que mais? O que, que é ética? Ética, confiança. Confiança. E ética, mais tempo é igual a flexibilidade. É igual a flexibilidade? É porque a ética foi flexibilizando de acordo com os tempos e também você vai de um local para outro também, ela é flexível. A ética, então, eu considero flexível. Boa, muito interessante o que você disse. E é interessante porque a gente vai ver isso em alguns slides mais para frente, porque a ética ela vai mudando com o comportamento de algumas sociedades, né? Então, assim, às vezes o que é ético aqui, por exemplo, no Brasil, pode ser antiético lá fora, sabe? Isso realmente vai mudando. Mas só que antes da gente... Sim. Então posso dizer que ética é só aquilo que me convém? Nem Exatamente. É basicamente isso daí, só você pegar o contexto. Exatamente. Na verdade, é e não é. Eu não estou vendo exatamente quem está falando, porque eu estou projetando na tela, vocês não aparecem para mim. Mas é interessante quando a gente questiona o que é ético e o que não é, sabe? Mas antes de trazer o que é ético e a gente entender o que é e o que não é, a gente precisa entender o conceito do que é certo e o que é errado. O que é certo e errado para mim, o que é certo e errado para vocês, o que é certo e errado, por exemplo, para a cultura brasileira, o que é certo e errado para a cultura japonesa ou para a Índia. Então, antes da gente entrar no que é ética, a gente precisa entender alguns conceitos. E o primeiro deles, por exemplo, é que definir ética ou definir o que é certo e o que é errado não é uma coisa fácil, é bem complexo. Então, por exemplo, eu trouxe aqui, vocês conseguem visualizar a tela, né? Eu trouxe aqui 2 comportamentos aqui, por exemplo, que são certo e errado. Mas, às vezes, esse comportamento aqui, por exemplo, de fumar em lugares abertos, dependendo da situação ou dependendo do local, pode não ser basicamente errado. Né? Então, o que é certo e o que é errado é bem complexo. Há vários níveis de certo e errado. Então, por exemplo, talvez essa mulher fumando aqui pode não ser errado. Talvez uma praia de nudismo, né, que eu coloquei o exemplo de uma praia de nudismo, pode não ser errado. E outra coisa também que a gente também tem que lembrar que o que pode ser permitido para uma cultura ou em uma determinada época pode não ser permitido para outras. Por exemplo, dá uma olhadinha aqui na tela e vê essa mulher aqui com burca, né? Todo mundo sabe aqui que tem alguns países, por exemplo, que é obrigatório a mulher sair toda tampada na rua. Aqui, por exemplo...
no islamismo, mas tem outros países também. Se eu não me engano, na Índia, algumas mulheres até certa idade também precisam sair todas tampadas, né? Independente se ela é casada, se não é, ela precisa sair toda tampada. Então, o que é permitido hoje, por exemplo, para uma cultura e não é permitido para outras? Por exemplo, tem culturas onde a mulher não pode trabalhar fora, a mulher não pode, por exemplo, estudar, né? Então, tem culturas, por exemplo, onde aqui, olha, eu coloquei aqui a imagem de um homem e 3 mulheres. Então, tem, por exemplo, países em que a bigamia é legalizada. Aqui no Brasil, por exemplo, já não é. Então, o que pode ser errado, o que pode ser certo, vai variar muito da cultura, dos costumes daquela região de determinado país, né? Eu trouxe aqui para vocês verem, no ladinho aqui, essa imagem quadrada, alguns exemplos que há alguns anos atrás era normal, era ético, era certo e hoje não é. Por exemplo, a escravidão. Até uns anos atrás, ser escravo era uma coisa, assim, tipo, a escravidão era normal, independente da cor ou da raça. O holocausto também era legal, a segregação racial também era legal, e hoje já não é. Então, se você for, por exemplo, discriminar uma pessoa, sei lá, seja do público LGBT, ou às vezes uma pessoa negra, ou, né, com um problema de deficiência física, hoje na nossa cultura, por exemplo, é super errado. Mas até um tempo atrás, por exemplo, a gente vivia numa sociedade onde havia a segregação racial e isso era normal. Então, antes da gente entrar basicamente no assunto ética, a gente precisa entender o que é certo e o que é errado. E esse certo e errado, ele é variável. Que é igual teve um colega que falou, então o que é certo para mim, por exemplo, o que é ético para mim pode não ser para o outro? Depende, né? E a gente vai entender um pouquinho disso com os exemplos que eu vou trazer para vocês. E aí eu pergunto para você, o que vem a ser, então, a ética? A gente vai pegar aqui vários exemplos e não só basicamente o que o dicionário diz, o que a história diz, o que a filosofia diz. A gente vai entender um pouquinho do que é o conceito de ética. Então, para alguns, a ética é aquela palavra basicamente com um significado tão amplo que a gente não consegue definir no dia a dia. Será que você hoje, por exemplo, consegue definir para o seu filho de 10 anos, né? Só um exemplo, o seu filho de 10 anos, o que é ética? Se eu te perguntasse hoje, por exemplo, ou se uma criança te pergunta o que é ética, de forma bem simples e natural, você conseguiria responder? Não. Quem mais? Eu acho que eu conseguiria responder. Tudo que está aqui dentro da sociedade, que fere a sociedade de alguma forma, pode ser infringindo a ética. Pode ser antiético, né? Verdade. Exatamente. E a ética pode estar associada com as leis? Pode estar associada com as leis. Na verdade, ela está associada, né? Associada. Mas aí cabe a mim interpretá-la ela. Exatamente aí que funciona. E é por isso que ela chega a ser tão ampla que muitas vezes a gente não consegue definir ela no dia a dia. Por quê? Porque ela está aplicada a vários campos. Ela pode estar aplicada à legislação, pode estar aplicada a um comportamento. Então, a gente vai ver que ela também pode estar aplicada à religião, ou às vezes no ambiente de trabalho, que seria a ética profissional. Então, ela é muito ampla. E apesar de estar presente no nosso dia a dia... Então, só para salientar, então a ética vai estar de acordo com a sociedade onde eu estou vivendo naquele momento. Exatamente. Diretamente relacionada. Exatamente, ela vai estar diretamente ligada a comportamento, costumes, aquilo que é certo, que é moral. Aí a gente vai ver daqui um pouquinho que ela tem vários campos ali para ser aplicada. Por isso que a gente tem uma visão muito ampla, uma visão de que ética é algo muito grande. E, na verdade, ela vai estar ligada a um determinado local. Por exemplo, a ética no trabalho é a mesma ética religiosa? Você vai perceber que o que é ético, por exemplo, dentro da religião, não tem nada a ver do que é ético no comportamento ali profissional, trabalhando no dia a Mas dia. depende de que religião se fala. Exatamente, por isso que ela não é engessada. Então, a gente tem basicamente aí vários perfis, não vou dizer perfil, a gente tem basicamente vários exemplos onde a ética pode ser aplicada. Por isso que a gente tem que entender a raiz do que é certo, o que é errado. Porque, às vezes, por exemplo, pode acontecer de uma religião ser normal o holocausto, por exemplo, de animais.
E, às vezes, aquilo para outras religiões fere o código de ética ou de conduta ou costumes e morais daquela religião específica. Beleza? Todo mundo está junto aqui, até aqui? Tranquilo, vamos lá. Tranquilo. Beleza. Alguém lê para mim aqui esse quadro amarelo, por favor? Quem se candidata? Dá para ver? Ética é um ramo da filosofia que trata dos princípios que orientam o comportamento humano adequado, sobretudo na vida em sociedade. Podem ser princípios universais, abstratos ou a compilação dos mesmos em um código de leis ou regulamentos. Exatamente. Ou seja, a gente tem basicamente um início do estudo a respeito da ética que trata dos princípios que orienta aquilo que é comportamento adequado ou não para uma sociedade. E o objetivo da ética é basicamente o guia ou a ação, aquilo que vai basicamente motivar as causas, os princípios, né, e as circunstâncias de determinadas ações numa sociedade específica. Ou também é o campo, basicamente, que examina a forma de julgamento moral ou não. Por exemplo, se é moral, se não é, se é legal, se não é legal. O legal que eu estou dizendo aqui é no sentido legislativo, né? E aí, por exemplo, talvez em determinada religião o roubo, né? Vamos dizer assim, o furto, tem pena de morte, ou às vezes em determinada região corta-se a mão, né? Então, a ética vai basicamente dizer aqui, ou vai basicamente analisar a forma de julgamento, se é moral ou se não é para aquela determinada cultura. Assim como decidimos como o nosso próprio código moral individual, ou o que achamos se é certo ou se é errado. Então, o que é ética? Ética é muito amplo. E aí, para entender o que é ética, a gente precisa entender primeiro o que é moral. Por quê? Porque não dá para definir ética dentro de uma caixinha. E aí, eu pergunto para vocês, alguém sabe como que surgiu a ética ou por que houve a necessidade de se estudar essa ética? Alguém já parou para pensar nisso? Sim, não? Nunca Não, ouvi professora, falar? mas a ética vem de acordo com a sociedade. Quando a sociedade vem evoluindo, a ética vem se moldando de acordo com ela. Exatamente. Por que ela veio se moldando? Conforme a necessidade, né? Para que as pessoas conseguissem viver ali em harmonia, que elas conseguissem ter ali basicamente um convívio social equilibrado. E essa palavra ética, ela vem aqui do grego éticos, relativo a costume, e basicamente, deixa eu ver aqui, ela fala de conduta apropriada ao ser humano. Alguns pensadores éticos, filosóficos, a gente vai até ver lá no material que está no Moodle, vocês vão ver que tem alguns filósofos que classificavam a ética basicamente segundo a sociedade ou segundo aquilo que era necessário naquela, como é que eu posso dizer, naquela sociedade, naquele contexto, naquele momento. Então, por isso que a gente tem uma ética muito grande. E aí a gente tem basicamente alguns tipos de ética, são 5 tipos de ética, né? O primeiro deles aqui, eu vou colocar aos poucos, para não confundir vocês, é a ética racionalista. O que é a ética racionalista? Ela basicamente é utilizada e estudada pelos gregos antigos, que são os filósofos que a gente vai ver lá no material, né? E ela explica que basicamente o indivíduo ele submete à vontade e determina as suas atitudes por meio da razão. O que quer dizer por meio da razão? Então, eu entendo o que é certo e o que é errado, eu entendo o que é bom, o que é mal, o que é moral e o que não é moral, que seria amoral, né, a palavra certa. E aí eu submeto a minha vontade e determino as minhas atitudes em cima desse pensamento. Então, quando eu ajo com a razão e não com a emoção, eu basicamente vou fazer aquilo que é certo, né? Então, a partir disso, que eu me submeto basicamente a essas regras e esse conceito aí é considerado a ética racionalista. Racionalista, na verdade, vem da palavra razão, né? Nesse caso, por exemplo, é o pensamento racional que predomina e define o que é certo e o que é errado. Igual eu disse para vocês agora. Por exemplo, para uma sociedade onde eu tenho um marido e 4 mulheres, e às vezes, para aquela sociedade,
aquilo ali é certo, né? Então, se o homem ele tem condições de sustentar 5 mulheres e existem ali alguns princípios que façam com que ele tenha essa permissão, basicamente ele se submetendo àquele tipo de regra é considerada ali a ética racionalista. E aí depois a gente tem a ética teológica, que é um pouco diferente. Na ética teológica, analisa e reflete as consequências possíveis de uma ação. É diferente, por exemplo, da razão. Lembra aqui que na ética racionalista, eu me submeto à vontade e determino as minhas ações por meio da razão. Na ética teológica, eu analiso primeiro as consequências de uma possível ação e aí depois que eu tenho o comportamento. Por exemplo, eu sei que em cima dessa mesa tem um celular e esse celular não é meu. Porém, não tem ninguém aqui e eu estou precisando de um celular. Então, a ética teológica, ela vai dizer para mim o seguinte, falou, olha, ele não é seu, ele não te pertence, portanto, você pode deixar ele quieto aí, porque se você pegar, vai te causar algum problema. Então, a ética teológica, ela diz para mim o seguinte, falou, olha, esse comportamento aqui, basicamente, ele vai ter uma consequência, e a partir dessa consequência é que eu decido não fazer o errado. Percebem a diferença? Tá ficando claro? Dá para vocês entenderem? Estamos indo, professor, estamos indo. Vamos ver que a gente vai assimilando melhor. Esse tamanho seu não foi convincente. Obrigada. É porque, na minha ideia, isso aí vai tudo de acordo com o que eu estou pensando naquele momento. O que hoje eu acho que é moral e ético, amanhã eu posso mudar de ideia. E isso prova que a sociedade vem mudando de acordo com os tempos. Exatamente. Inclusive, lá na atividade, eu até deixo uma questão perguntando para vocês num fórum, e eu acho até legal a gente discutir sobre isso, porque o fórum é aberto para que você coloque a sua resposta e a gente tem esse questionamento, sabe? Será que o que é ético para mim hoje, por exemplo, é ético para a próxima geração? Por exemplo, meu filho, eu tenho um filho, né? Meu filho tem 12 anos de idade. Hoje ele tem um pensamento, visto que eu educo ele baseado nos nossos princípios, né, nos nossos valores, na nossa moral, e a partir disso a gente vai inculcando nele um caráter. Mas e quando ele for ensinar os filhos dele, talvez a dinâmica da geração dele já vai ser diferente. Né? Então, por exemplo, há alguns anos atrás não era ético e nem moral, por exemplo, eu dançar nua, né, sei lá, tipo num baile funk. Hoje é estritamente normal e, inclusive, a gente vê isso em rede social, televisão aberta, né? Então, antigamente, por exemplo, isso já não era considerado moral. Isso realmente vai mudando com o tempo. Mas até hoje não, professor. De fato, até hoje não é moral. Não ao pé da letra, né? Só que acontece exatamente tem assim. o pensamento da ética daquele que se quer. Exatamente. Por quê? Porque a gente tem a ética teológica que, em algum momento, ela diz que aquilo não é certo. Aquilo não é certo e, portanto, eu não vou fazer. Então, nós temos aí, sei lá, tipo, até 70, não, aliás, nós estamos na geração X. Eu acredito que todos vocês devem ter, em média, acima de 30 anos. Essa geração acima de 30 anos, que a gente pode considerar a geração X, nós tivemos, basicamente, uma educação completamente diferente. Década de 80, década de 90, o que a gente via de música era diferente. O que a gente via, por exemplo, de televisão era diferente. A gente não tinha acesso, por exemplo, ao que a gente tem hoje de comunicação. E quando eu falo comunicação, eu estou falando de internet, e quando eu falo de internet, um monte de coisas que hoje é permitido, né? Então, certas coisas, por exemplo, antigamente tinha certos horários para poder passar, hoje a gente não tem muita regra, assim, tem regras, mas assim, né? Às vezes o que vale para televisão em horário em aberto não é a mesma coisa, por exemplo, para a internet. Então, se consegue muita coisa aí, né? Então, o que é hoje moral e bom costume, por exemplo, para a nossa faixa etária, talvez, por exemplo, daqui a 20 anos não vai ser a mesma coisa, e isso realmente vai mudando com o tempo, igual eu disse para vocês. Há anos atrás, a escravidão, por exemplo, era considerado normal, hoje já não é, né? Então, a segregação racial era algo normal na geração passada, hoje já não é, então isso realmente vai mudando com o tempo. Aí, avançando aqui, a gente tem
a ética teológica ou a ética cristã, né? Então, essa ética cristã, ela está fundamentada na fé. O que seria isso? Os princípios éticos aqui e a orientação para as ações humanas, elas são pautadas naquilo que tem escrito na Bíblia. E quando eu falo Bíblia, eu não estou falando exatamente da religião evangélica, da religião católica, ou do budista, ou às vezes do Ancorão, né? Então, assim, o que eu quero dizer nesse sentido aqui da ética cristã é que esses princípios aqui foram pautados em alguém que escreveu e disse, olha, isso é certo e isso é errado. Então, por exemplo, se eu pegar lá na Índia a gente tem a religião, acho que se não me engano é budista, né? Na Índia. Alguém está aí comigo? Consegue me confirmar? Lá em hindu? Hinduísta. Budista acho que é no Japão e na China, né? E aí... Não, não? são todas religiões difundidas no mundo todo. No Brasil tem hinduísta, tem budista, tem islâmico. Tá dizendo por maioria. Ela tá falando que mais predomina, mano. É o que mais predomina. Maioria, é. Então, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: no hinduísmo, por exemplo, ainda que eles não tenham um Deus como centro, mas eles têm ali pautado o que é certo, o que é errado, aquilo que pode, aquilo que não pode. O Ancorão, da mesma forma. O Ancorão, se eu não me engano, ele chega até a ser um pouco mais extremo, né? Do que é certo e o que é errado. Por exemplo, se a mulher for pega adulterando, o que acontece com ela? Normalmente é apedrejada, né? A mulher não pode estudar, ou às vezes, se ocorrer um roubo, por exemplo, corta-se a mão. Se eu não me engano, no Alcorão e em algumas religiões, eles ainda utilizam aquela lei do... ai, gente, esqueci agora o nome, do Talionato. Acho que era isso, se alguém conseguir lembrar, onde falava que era olho por olho... É qual? É o princípio de Talião. Talião, exatamente. Olho por olho, dente por dente. Exatamente, onde era o olho por olho e dente por dente. Então, perceba que quando a gente tem basicamente esses princípios ali, normalmente a sociedade ela vai caminhar basicamente pautada naquele livro, naquela figura. Se uma mulher, por exemplo, hoje ela trai, né, assim, numa relação conjugal, ela trai o marido, o que acontece aqui no Brasil? Nada. Por quê? Porque a nossa sociedade ela não entende isso como algo que fere o casamento, né? Então, a ética teológica que ela vem para dizer o seguinte, falou, olha, os nossos princípios aqui... Não vai matar a mulher. O quê? Né? Fere o casamento, só não vai matar a mulher, né? Exatamente. O casamento vai acabar, só não vai matar a mulher. O casamento acaba, exatamente, mas a pessoa continua viva, né? A gente vai apedrejar ela. Vontade não falta, né? Olha só, gente, que maldade. Não vou dizer isso porque se fosse o marido também trair, né, seria quase que a mesma coisa, mas o importante é a gente entender que, por exemplo, lá a gente tem um costume e aqui a gente tem outro, porém, todavia, a gente tem a nossa Bíblia aqui brasileira, né, assim, brasileira no sentido de ter, por exemplo, a religião católica, a religião cristã evangélica que diz que é proibido matar, é proibido roubar, né? Então, essa ética teológica cristã, ela basicamente tem um centro ali que seria a Bíblia. E a pessoa ética aqui é aquela que se aproxima de Deus, seguindo os seus mandamentos e ensinamentos. Ah, então por que você não rouba? Não, eu não roubo porque a Bíblia diz que é pecado roubar. Então, para não sair do que é mandamento, eu prefiro não cometer esse ato antiético. Então, esse celular que está em cima da mesa, que não é meu, vai continuar ali porque eu não quero pecar, sabe? É diferente, por exemplo, da ética racionalista aqui, que diz o seguinte, falou, olha, o indivíduo ele se submete àquilo... Mas eu sou obrigado a discordar. Sim. Porque se ele quis, ele já pecou. Boa colocação. Se ele quis, ele já pecou. Já pecou. Baseado na ética cristã. Porque a ética cristã, ela basicamente vem no pensamento. E a partir disso que as pessoas ali são doutrinadas. Se eu estivesse olhando, por exemplo, para a ética racionalista, eu poderia... Houve uma tentação. Ele não cometeu erro, então ele não pecou. Mesmo antes no seu coração...
Não. Ele cobiçou a mulher. Aí é outra coisa. Agora ele houve uma tentação e ele não cometeu, não é pecado. Como é que você vai ser julgado por uma coisa que só passou pela sua cabeça? O pecado é o ato consumado, né? O realizar do ato. Exatamente. Vocês viram aí que se a gente for parar para analisar a questão da ética teológica no sentido cristão, é um pouco diferente do ética racionalista, e a gente tem a ética deontológica, que ela tem por base o dever. E nela, no caso, o dever vem antes do conceito do bem e do mal. Então, se eu não, como é que fala? Se eu sei que o celular não é meu, então eu não devo pegar. Independente se é certo ou se é errado, eu não devo pegar. Percebe a diferença? Então, aqui, por exemplo, o indivíduo ele deve agir de forma ética, independente do que ele percebe de consequência ou não. Então, tipo, beleza, o celular está em cima da mesa. Se não é meu, eu não devo tocá-lo. É diferente, por exemplo, do comportamento, da ética teológica, por exemplo, de eu pensar, mas se eu fizer ou se eu não fizer, aí nesse caso, por exemplo, ele está acima do bem e do mal e ele vem antes. Ou seja, se não é meu, eu não vou tocar, independente se é certo ou se é errado. E é tão interessante, gente, que eu, fazendo um parênteses aqui, eu me lembrei agora de uma situação onde meu filho tem 12 anos, né? Eu falei para vocês. E em uma situação, outro dia para trás, eu estava lembrando que eu falei para ele, Felipe, o nome dele é Felipe. Eu fui criada, quando eu era criança, né? Meus pais eram de fazenda e tudo, então a gente tinha alguns valores, alguns princípios que, tipo, eu vou dar um exemplo para vocês. Se eu deixasse uma comida na geladeira e era minha, e eu não comi, aquela comida ela poderia estragar ali, que ninguém ia tocar, porque sabiam que era minha. Então, quando eu era criança, por exemplo, a minha mãe ensinou pra gente, falou, olha, isso aqui, se não é seu, você não toca. Agora, se porventura fulano autorizou, aí sim você pode ir lá tocar, comer, consumir alguma coisa nesse sentido. Da mesma forma que pegar um lápis aqui em cima dessa mesa, que não é meu. E aí meu filho tá numa fase assim que, tipo, menino homem, você já viu, né? Chega a certa idade, vai chegando os hormônios, ele quer comer tudo que tá pela frente. E aí, pensa comigo, compra aí um prato pra mim, pra ele e pro meu marido. E aí eu não como tudo, eu deixo pra comer depois. Quando você vai lá comer, sei lá, tipo, um pedaço de bolo, já não tá mais lá. Você vai comer, sei lá, tipo, procurar depois alguma coisa, não tá mais lá. Ah, tô precisando dessa tesoura aqui. Não é minha, não, mas eu pego a tesoura, uso e deixo jogado. Então, eu tava falando para ele, eu falei, olha, Felipe, eu tava falando sobre caráter, né, sobre moral, essas coisas. Eu falei para ele, olha, eu fui ensinado na época que se não é meu, independente se tá certo ou se é errado, eu não toco. Eu vi tal coisa na rua, beleza, tá achado ali, alguém perdeu, vai ficar lá. Por quê? Porque não é certo, não é moral, não é ético eu pegar algo que não é meu, sabe? E aí entra aqui nesse ético deontológico. Por quê? Porque às vezes tem certas situações que a ética tem que vir antes do que é certo, o que é errado, antes do bem e do mal. Tipo, não dá para me fazer primeiro para depois eu pensar, nossa, e agora, é certo ou errado, né? E a ética utilitarista, que é a última que eu trouxe aqui, ela fala o seguinte, olha, ela busca proporcionar o bem para o maior número de pessoas, neste caso, né? Aí sim, a ética é voltada para as atitudes práticas, onde o indivíduo deve avaliar as situações antes de efetivamente agir, pensando em quantas pessoas vão se beneficiar através dessa ação. O que vocês acham desse ponto aqui? Será que eu posso fazer alguma coisa, por exemplo, ainda que vai atingir um ou outro, mas se a maioria se beneficiar, eu posso fazer, mesmo não sendo certo? O que vocês acham? Sim, claro. Sim? Todos concordam? Alguém discorda? Relativo, né? Relativo. Me dê um exemplo desse relativo que você está querendo dizer. Por exemplo, vamos falar no meio dessas questões aí de, às vezes eu tenho que passar uma rodovia aqui que vai ter umas casas que vai ter que ser tirado, entendeu? Mas, assim, pro bem de todos, aquela via vai beneficiar várias pessoas, entendeu? Aí essas pessoas que vão ter que ser deslocadas. As pessoas naquele local que vai sofrer por isso, eles não concordam, mas a maioria vai ser beneficiada. Nesse ponto, Entendi.
por mim, ok, entendeu? Uhum. Certo, mas aí, nesse caso aí, se tratando de uma situação pública, de beneficiamento público, realmente eu acho que está certo. Mas vamos tentar trazer isso para aquilo que é certo e que é errado, né? Para aquilo que a gente está estudando de ética, ações, comportamento, certo e errado, bem ou mal. Será que, por exemplo, eu posso pegar o celular que está em cima da minha mesa, vender e comprar, sei lá, uma pizza para todo mundo? Porque nesse caso, por exemplo, eu vou estar vendendo algo que eu achei, não sei quem é o dono, mas a gente vai beneficiar aqui pelo menos 80% da galera que precisa comer, matar a fome. Não é certo. Não é certo. Não é certo, né? Então, por isso que a gente estava falando agora há pouco, a ética, ela é muito ampla no sentido de, às vezes, aquilo que é certo para a nossa sociedade pode não ser ético para outro, ou certos comportamentos ele pode ser válido em detrimento a outros. Por quê? Porque se eu for considerar a ética utilitarista aqui, eu posso basicamente desapropriar uma fazenda, né, que, sei lá, de um fazendeiro que esteja utilizando ela para fins pessoais e não exatamente para beneficiar a terra, eu posso desapropriá-la e vender, sei lá, para ou desapropriar para poder distribuir para sem terras. É o quê? Eu conheço um povo que faz isso. E acontece, né? Então, assim, eu conheço o caso, por exemplo, de fazendeiros que aqui mesmo no estado de Goiás, não exatamente em Goiânia, né? Mas aqui no estado de Goiás, há uns anos atrás, por exemplo, comprava terras, pagava-se muito barato em determinadas terras, porque às vezes o fazendeiro o local ele não tinha condições de plantar ou de investir, por exemplo, em equipamento ou em algo mais robusto, ele comprava ali mais barato, desapropriava e vendia assim mais caro para grandes fazendeiros. Então, assim, está certo? Não está, né? Mas se ele for parar para analisar aqui, ele conseguia basicamente ali, pensando na quantidade de pessoas, ele beneficiava uma quantidade maior ali em relação à venda da terra, à produtividade e tudo. Ético não é, né? Mas muita gente enriqueceu assim. E avançando. Convinha a ele, né, professor? É o quê? Vem do convênio. Me convém aquilo lá, sendo ético ou não, interpretação minha vai dar certo, né? Exatamente. Exatamente o ponto mais crucial em se estudar ética. Sabe por quê? Porque aí a gente vem para aquilo que é moral. É que a gente vai estudar daqui um pouco. Porque se a gente for olhar só pelos olhos da ética, tem muita coisa que cabe aqui dentro, ó. Dentro dessa ética utilitarista aqui. Da mesma forma, por exemplo, sim. Até dentro dessas fatias que colocou aí na tela, daria para fatiar em outras partes, porque até nelas existe outras flexibilidade, outros tipos de ética, se você imaginar. É um nome que você está dando, mas sim, você pode ver que, por exemplo, numa palavra, inclusive o Lucas, os dois Lucas, né, devido a um tema, dentro da mesma ética, eles começaram a comentar uma visão, outra visão. Exatamente. É muito complexo. Apesar de a gente separar isso em pequenas caixinhas, né? Tentando explicar, por exemplo, um é racional, o outro é teológico, o outro é utilitarista, que é para todo mundo. Apesar de separar isso em caixinhas, se a gente for parar para analisar dentro de uma cultura, dentro de uma sociedade em si, a gente tem muita coisa para desmembrar. Então, por isso que ética é algo muito sensível para se estudar. Avançando aqui, a gente tem, dentro de exemplos de ética, algumas virtudes. Você sabe me dizer o que é uma virtude? Alguém já ouviu falar em virtudes? Alguém já ouviu falar? Sabe o que é? Nunca ouviu falar? Gente, vocês estão aí ou é porque realmente vocês nunca ouviram mesmo? Não, estamos aqui. É qualidade, né, professor? São qualidades. Procurando no Google. É o quê? Internet do Na verdade, são qualidades, né?
São qualidades, né? Então, dentro de ética aqui, a gente pode entender aqui algumas virtudes, né? Então, honestidade, veracidade, fraternidade. Eu não vou explicar cada uma delas, porque lá no material a gente já tem os exemplos, tem as situações, mas é importante a gente entender o que é ético, né? E como esses exemplos de ser ético é importante no nosso dia a dia. Então, por exemplo, ser honesto. Gente, parece uma coisa meio boba ser honesta, mas assim, a gente percebe quando há falta de honestidade, e isso é muito gritante, né? Da mesma forma, por exemplo, que a coerência, né? Tipo, o que é ser coerente? O que é o pensamento, a palavra, a ação ou as ações basicamente alinhados segundo uns princípios? Eu, por exemplo, tento ensinar princípios éticos, valores morais para o meu filho todos os dias, mas a gente vive hoje numa sociedade onde isso não é mais empregado, não se é mais importante, né? Outra coisa também é a questão da veracidade e da fraternidade, né? Além da verdade, outras virtudes. Eu deixei para vocês alguns links para vocês acessarem os vídeos explicando cada um deles. Eu acho muito interessante, porque assim, talvez o que é fraternidade para mim pode não ser a mesma coisa para o Lucas, pode não ser a mesma coisa para o Washington. Talvez a veracidade, que seria uma versão mais ampla aqui, com relação ao pensamento, pode não ser a mesma coisa para o meu marido, sabe? Veracidade, honestidade, coerência, verdade e tantos outros princípios. Eu não vou entrar em cada um dos detalhes, porque, igual eu falei para vocês, a gente tem vídeos explicando, tem alguns conteúdos, mas eu queria que vocês separassem um tempo para ler, analisar, compreender cada um deles para a gente entrar numa discussão que é o que a gente colocou lá no fórum. Porque aí, depois que você ler, entender, compreender, ter seu ponto de vista, a gente consegue ter um diálogo bem mais bacana. E aí, caminhando, a gente vai para o que é moral. Quando eu falo moral, o que vem à sua cabeça? O que é moral? Tudo isso anterior aí postado. Tudo isso anterior falado aqui é moral? Com certeza. Eles caminham junto, lado a lado, de mãozinhas dadas, né? Então, o que é moral? Moral, basicamente, é um conjunto de valores, de normas, noções do que é certo, o que é errado, o que é certo, o que é permitido, o que não pode, dentro de uma determinada sociedade ou de uma cultura específica. Então, o que seria a moral, basicamente? Essa moral, ela tem a ver com os valores que regem, basicamente, a ação humana, enquanto ela está inserida em uma sociedade, ou seja, trata-se de um conjunto de crenças, costumes, valores, normas de uma pessoa ou de um grupo social. Lembra que eu trouxe, por exemplo, aquelas mulheres com a burca toda tampada? Aquilo, basicamente, é um costume, é uma crença, são valores que as mulheres têm. Diferente, por exemplo, da nossa cultura, onde a mulher, por exemplo, ela se sente à vontade em andar, sei lá, de uma roupa mais curta, com uma sainha mais curta, uma roupa mais decotada. Para uma determinada sociedade, aquilo pode ser imoral, né? E para outra, às vezes, pode não ser. E a moral, ela é uma palavra de origem latina que provém de um termo mores. Mores, basicamente, está relacionado a costume. E aí é o conjunto de valores que engloba aí várias virtudes, como a gente disse agora, que seria o quê? A honestidade, a bondade, que são considerados aqui como princípios universais, né? Então, a moral é basicamente uma junção do que é ético, só que seria basicamente aonde eu vou destrinchar o que pode, o que não pode, as regras, os valores e, sabe, assim, desenhar isso para a sociedade. Resumindo, então, é a soma total do conhecimento que se adquire no mais alto e nobre, ou seja, depois que eu inculcar na mente do meu filho de 12 anos de idade, quando ele tiver lá uma maturidade mental, ele vai falar, olha, isso aqui não é certo, isso aqui é errado, eu posso fazer assim, eu posso fazer assado. Eu falo para ele o seguinte, Felipe, a gente tem que fazer as coisas certas, independente das pessoas, independente se você está com alguém ou não. Quem é você quando você está sozinho?
né? Então, quem somos nós quando estamos sozinhos, quando a gente não tem a sociedade para nos acusar, quando a gente não tem um familiar, ou quando a gente não tem ninguém, nenhuma câmera vendo o que a gente está fazendo, o que é certo, né? Então, o que é moral, o que é ético? É o que eu não ouvi, desculpa. Aí já entra em caráter e reputação, né? Exatamente, entra no caráter. A reputação, ela é meio que a consequência desses atos que eu vou executar, certo ou errado. Mas o caráter, ele é a construção de tudo isso que a gente disse aqui. Então, tudo isso que a gente falou aqui agora, que seria moral, ético, certo, errado, valores, crenças, costumes, é o que a gente forma basicamente no caráter do ser humano. E é engraçado que, assim, a psicologia, ela diz que o caráter é formado até os 7 anos de idade. Porém, entretanto, todavia, contudo, quando chega até mais ou menos a data de 11 anos de idade, parece que a sociedade esquece, né? Que é a época que a criança ela entra na fase da adolescência, entra na fase da rebeldia e entra naquela fase onde ela esquece tudo que é certo, esquece tudo que é errado e ela vai entrar e viver pelo que realmente vem na cabeça dela. Alguém aqui tem filho adolescente? Filhos de, sei lá, Desse modelo, professor. de 11 a 15 anos, a 18 anos, basicamente? Tem isso ou é só eu? Sobrinhos, vale? Essa idade é a crítica. Parece que tudo que você ensinou, do que é certo, do que é errado, do que é crença, costume, norma, valores, gente, chega uma certa idade que parece que eles esquecem. Aí a psicologia vai e explica, não, na verdade, ele aprendeu tudo aquilo, mas ele precisa ser confrontado em determinados momentos para, de fato, entender ou, de fato, colocar para fora aquilo que ele construiu de caráter. Então, a responsabilidade de, por exemplo, educar, de ensinar o que é moral, que ensinar o que é princípios, valores, é muito mais amplo do que só estudar o que é ética, né, gente? Inclusive, eu trago até um textozinho para vocês lá na atividade, colocando exatamente esse tipo de situação, porque a responsabilidade de ensinar o que é valores, princípios, valores morais, ética, isso tudo é responsabilidade nossa, né? E por que a gente está vendo tudo isso agora, sabe? Porque vai chegar um momento onde a gente vai trazer essa ética para o nosso ambiente de trabalho. Por quê? Porque essa ética, ela anda com a gente, essa moral, esse costume, esse pensamento, o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, ele basicamente anda conosco. Mas e isso aplicado à minha profissão? Pensa comigo aí, como que isso pode ser aplicado no seu contexto de trabalho, no seu ambiente de trabalho? Então, assim, eu costumo falar para o meu filho o seguinte, eu falo, Felipe, o hábito, eu falo mais para o meu marido do que para o meu filho, porque, tipo assim, a responsabilidade é nossa como pais de ensinar. Se eu falar isso para o meu filho, talvez ele não vai ter a mesma mente, o mesmo raciocínio, ou às vezes o mesmo entendimento. Mas se eu falar para o meu marido, eu falo, olha, o ato errado que você faz, ele vai copiar de forma involuntária, de forma inconsciente, e o hábito vai à praça. Ou seja, se você come de boca aberta em casa, age de forma mal educada, sabe assim, em situações do seu dia a dia, quando você estiver fora, você estiver lá, por exemplo, no trabalho, numa praça, num shopping, em um ambiente, por exemplo, onde estiver com mais pessoas, você vai repetir esse ato de forma inconsciente. E é o que eu costumo dizer para meu marido. Por quê? Porque nós somos ali, basicamente, a pessoa responsável que vai ensinar ele o que é certo, o que é errado, o que é moral, o que é ético, o que é virtude, né? Então, nós somos responsáveis por isso. Aí, olha só, eu trouxe... Já são 19h56, a gente está caminhando para o final, viu? Porque basicamente o nosso encontro seria basicamente 1 hora, né? Mas para a gente entender, sabe, consolidar o que é isso aqui, o que é certo, o que é errado, o que é moral, o que é ética, eu trouxe o seguinte quadro aqui para vocês. O que seria moral, então? Moral é o conjunto de valores de uma sociedade, né, que foram elaborados, que teve os aceites aí, e a ética são as normas que... Sim. Eu acredito, assim, na moral bastante, na moral entre a família, né, pai, filho, igual foi o exemplo aí que a senhora colocou, tudo bem, mas a moral na sociedade, ela
ela é meio midiática, meio mentirosa, eu não acredito nela, não. Midiática? Então, eu acho que as pessoas hoje que vendem a moral não viajando muito, né? Só trazendo um pouco da realidade, ela não existe hoje na sociedade, essa moral. Eu acho que acredito bastante, igual a senhora ponderou aí, moral entre filho, pai, mãe, moral da família, mas a moral da sociedade hoje eu não acredito mais. Essa é a minha opinião. Na verdade, o que a gente conhece... Quem está falando? É porque eu não consigo visualizar aqui o É o painel. Washington que está com a tela aberta. Washington, eu concordo no que você diz, com o que você disse agora, e isso tem uma explicação. Por que, na verdade, a gente vê que isso está desaparecendo? Porque nós fomos educados, nós fomos criados baseado nisso aqui, ó, num conjunto de valores que na época onde nós éramos jovens ali, sei lá, tipo década de 80, década de 90, esse conjunto de valores aqui, ele basicamente era um. E hoje a sociedade caminha para um passo diferente daquilo que a gente foi educado, do que a gente foi ensinado. E por isso que é tão desafiador hoje, por exemplo, se educar, sei lá, tipo um adolescente hoje, um jovem, por quê? Porque lá fora ele vê o que pode, o que não pode, ele vê tudo solto, vê tudo largado. E dentro de casa a gente aprendeu e a gente tenta passar esses valores. E aí, dependendo, realmente vai se perdendo de uma geração para outra. Lembra que a gente viu lá nos primeiros slides que eu falei para vocês o que é certo, o que é errado, que vai mudando de acordo com a sociedade, com o tempo, com a época, com os costumes? E, infelizmente, muita coisa vai se perder até a geração dos filhos do meu filho, né? Exatamente por conta disso. E é interessante que quando a gente fala de moral, a gente está falando de conjunto de valores. Quando a gente fala de ética, a gente está falando de normas que têm por objetivo estabelecer o quê? Os princípios. Então, se a gente não conseguir caminhar com esses dois lado a lado, vai chegar um tempo que vai chegar o que o Washington disse, vai se perder e, de fato, a gente não vai ter nada, a gente vai ter uma sociedade liberal. Eu não me lembro agora qual que é o país, mas eu não sei se vocês se lembram, ou já ouviram falar que tem um país, por exemplo, onde as drogas são legalizadas, onde a prostituição é legalizada, sabe? Então, assim, algumas coisas que para a nossa sociedade hoje, por exemplo, é errado, lá é tudo legalizado. E é interessante que as pessoas têm dinheiro, a sociedade é uma sociedade avançada com relação à cultura e educação, mas é um dos países que tem um alto índice de suicídio. E aí, quando você vai perceber alguns psicólogos explicando por que há um alto índice de suicídio num país, por exemplo, onde se pode tudo, onde tudo é permitido. Exatamente por conta disso aqui, ó. Porque quando a gente tem moral e ética, ela vai gerando os moldes daquela sociedade e as pessoas vão tendo limites. Então, através da ética, da moral, através aqui desses valores, através desses costumes, é que a gente vai moldando o que basicamente rege os muros das limitações ali do que pode e do que não pode de uma sociedade. E quando você não tem mais esses muros que cercam basicamente, que protege basicamente essa sociedade, chega uma hora que o ser humano ele vive por viver, sabe? Não faz mais sentido. E é para onde, infelizmente, a gente tem caminhado, viu, Washington? Infelizmente, a sociedade hoje, ela caminha para esse sentido, onde as pessoas não têm mais essas virtudes, sabe? Esses valores, o respeito. Inclusive, no material que eu trouxe para vocês, eu falo muito a respeito disso, sobre o respeito, sobre determinados valores que, ao longo dos anos, aí, têm se perdido. Infelizmente, nós somos responsáveis aí por poder ensinar essa próxima geração esses princípios. Sim. Então, assim, você chegou no ponto bem interessante que eu acho sobre a ética, moral, os costumes, é que justamente é um muro, né, para assim dar um sentido para muitas pessoas viverem. Porque se você traz algo para uma pessoa e explica para ela, às vezes, ela não é assim mais, ela não vai saber mais viver. É algo que eu até comento, né? Que as pessoas livres, se elas fossem de fato, elas não saberiam o que fazer.
Exatamente. Elas não sabem o que fazer. E essa liberdade de escolha, quando nós temos uma sociedade muito aberta, a gente entra num risco muito grande, que é o que eu disse para vocês agora, esse exemplo que eu citei agora. Por quê? Porque se não há esses muros que cercam, a sociedade fica solta. E como o Washington falou, professora, eu não acredito mais nessas morais, nessa moral, nesses bons costumes para a próxima geração. E de fato, porque a gente tem caminhado para uma liberdade de escolha muito grande. Quando você tem uma liberdade de escolha muito grande, isso é muito perigoso. É igual eu falo com meu filho, tudo te é lícito, mas nem tudo te convém. Então, assim, o que os outros podem, você não é todo mundo. Gente, eu falo isso para ele, porque assim, adolescente, né? Vou usar ele mais uma vez como exemplo. A fase da escola, onde eles estão, assim, na puberdade, achando que pode tudo, sabe? Ah, porque meus amigos podem, porque os pais sabe assim, esse fim de semana retrasado, vou trazer um exemplo rapidinho aqui para vocês. Que no fim de semana retrasado, foi esse fim de semana agora, teve uma festa de aniversário de um dos coleguinhas, e aí é sempre eu a chata, né? Meu marido deixa essa parte para mim de dizer o não. E aí ele perguntou para mim, amor, e aí, ele vai poder ir? Aí, nesse dia eu tava com a pá virada, né? Eu peguei e falei pra ele, eu falei, não, você decide aí, decide vocês dois. Eu acho que ele ficou com tanto medo de deixar o menino ir, que ele pensou, se der ruim, a responsabilidade vai ser minha. Aí ele não deixou ele ir pra festinha lá. Isso que era no sábado de tarde. Quando foi ontem, foi antes de ontem, não lembro, no feriado, nós estávamos almoçando, e aí meu filho contou quem pegou quem, fulano que ficou com Beltrano, e aconteceu isso, e aí teve menina pegando menina, menino pegando, sabe, assim, de tudo um pouco. E aí eu pensei comigo, eu falei, olha só para você ver, né? Quando a gente dá liberdade de escolha muito ampla para quem não tem limites, para quem não tem ainda esse discernimento do que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, a gente acaba soltando muito, e é o que a gente falou agora há pouco, vai levar a próxima geração a não ter basicamente o que é moral, o que é ético, o que pode, o que não pode, né? Então, se a gente não for responsável por criar esses muros, a próxima geração está perdida, né? Alguém quer falar alguma coisa a respeito desses pontos? Mais alguém quer acrescentar? Eu queria entender o que é pá virada. O que é pá virada? Ai, Jesus, agora eu não consigo visualizar aqui quem tá falando, mas assim, a resposta é, se você for casado, lógico que você vai descobrir. Não, é porque eu tava sem paciência naquele dia. Acho que todo mundo entendeu um pouquinho, Bruno. Eu acho que vocês devem ter entendido. Não, mas é porque eu tava nervosa, não me lembro qual foi a situação. Eu sei que eu tava nervosa, aí eu falo pra virada nesse sentido. É porque, normalmente, a estratégia do meu marido, né? Ele, quando é para dizer não para essas coisas, ele não vai querer ficar numa situação ruim, né? Então, ele meio que deixou para mim. Mas eu acho que eu tava sem paciência por alguma coisa que tinha acontecido desse dia. E aí... Eu entendi, você estava quebrando o clima mesmo. Beleza, eu entendi. Eu sabia que você sabia. Mas assim, gente... Professora, só uma última coisa. Pode falar. Dentro que a senhora comentou aí, né? Dá só um parênteses e comentar. É que assim, eu vendo assim, uma análise assim, minha, né? De novo, minha opinião, né? Dessa forma que está atendendo aí, realmente, nós estamos caminhando com uma sociedade sem muros. Exatamente. É porque quando a gente coloca na mão das pessoas, né, para elas terem essa liberdade de escolha, isso assim, é um risco muito grande quando você não tem muito bem definido o que é moral e o que é ético. E é interessante que a nossa próxima aula a gente vai falar sobre ética profissional. E quando a gente fala em ética profissional, por que a gente teve que colocar a ética dentro da empresa, dentro do profissionalismo? Porque, tipo, se a gente não está tendo regras, não está tendo esses muros aqui fora, imagine isso dentro da empresa, né? E foi importante a sua fala, porque assim, eu até coloquei aqui do lado que é importante sim ter liberdade, mas essa liberdade implica em ter responsabilidade. E aí, se eu não tenho a certeza que, por exemplo,
a pessoa X, né, tem esse nível de responsabilidade, nós corremos um risco muito grande. Então, é importante a gente ter pessoas responsáveis para conseguir conduzir uma sociedade, né? Isso é muito, muito complexo, mas é um risco muito grande, né? Então, a responsabilidade basicamente toda nossa. Até aqui, vocês conseguiram entender um pouquinho do que é moral, do que é ética, do que basicamente a gente vai tratar aqui um pouquinho nessa disciplina? Isso mesmo, consegui, professor. Conseguiu captar agora? Sim. Ótimo, então beleza. Gente, eu estou avançando aqui para o final, porque a nossa aula ela tem um período basicamente de duração de 1 hora, mas a gente começou um pouquinho mais tarde. É o tempinho que nos resta aqui, então, para explicar um pouquinho, tá? Bom, eu trouxe aqui a diferença do que é ética e moral, mas assim, eu acho que os vídeos que eu trouxe para vocês aqui no AVA são muito mais claros, sabe, assim, a respeito do que a gente tem que entender do conceito em si. Então, a ética, basicamente, ela lida. A ética é esse campinho azul aqui, ela basicamente lida com o que é certo e o que é errado, certo? Mas implica no consenso e na adesão da sociedade. Em contrapartida, a gente tem aqui a moral, que basicamente é no individual, sabe? No modo pessoal de agir, é adquirida de forma ao longo da vida. Então, o que eu vou ensinando para o meu filho, por exemplo, né? O que eu vou inculcando de valores, o que eu vou ensinando de ético, de ético não, desculpa da palavra, de caráter, de princípios. A partir disso é que a gente vai criando uma sociedade com moral e com certos valores. E aí, avançando para o último slide, a gente trouxe aqui mais uma comparação do que seria basicamente moral e ética, só que no sentido mais normativo. E no caso, por exemplo, a ética, ela traz um sentido mais literal, filosófico, de análise, sabe, de reflexão. Em contrapartida, a gente tem basicamente a moral ali, que seria basicamente os costumes, os hábitos, aquilo que é normativo, sabe? Eu trouxe um material muito bacana para vocês darem uma estudada, e eu trouxe, assim, tentei trazer um equilíbrio entre um material mais limpo, mais resumido, e alguns vídeos contendo pontos de vista e explicação diferentes para que vocês não tivessem só a minha visão, sabe? Para que a gente consiga, por exemplo, entender isso como é que eu posso dizer, de forma mais filosófica, quanto de forma mais normativa ou legislativa, para a gente conseguir montar aí um conhecimento. E aí, eu vou mostrar para vocês aqui no AVA como que isso está distribuído para que vocês consigam estudar e captar esses pontos que a gente viu aqui. Aí, antes de partir para lá, eu queria saber se vocês conseguiram entender até aqui, se ficou uma dúvida, e se a gente está conseguindo avançar. O que vocês acham? Yes, tudo new. Estamos avançando. Tamo junto, né? Então, a ética ficou para a sociedade e a moral ficou para mim. Uhum. Então, beleza. Desculpa, eu não entendi. A ética ficou para a sociedade e a moral ficou para mim. Resumindo aí no final. Exatamente isso. Seria basicamente o seguinte: a ética, ela é na sociedade, ela é mais aberta ao público, é como nós agimos, né? Se é certo, se é errado, se é com o outro, se está certo ou não. E a moral é basicamente aquilo que eu aprendi, aquilo que eu tenho de valores. E a partir disso, eu decido ser ético ou não. Inclusive, no material, eu trago até um questionamento. Eu posso ser ético, aliás, eu posso ter moral, mas posso não ser ético. E eu posso ser ética, mas posso não ter moral nenhuma. Então, assim, acontece? Sim, demais. Existem N exemplos. E a gente traz isso lá no conteúdo pra gente, no material pra gente estudar um pouquinho, porque assim, isso tem uma raiz bem mais profunda ainda de coisas pra gente estudar. O que eu trouxe aqui foi, assim, tipo, um breve resumo. Deixa eu ver aqui agora, eu vou trazer para vocês o... Ai, meu Deus, espera aí que eu vou abrir aqui. Vocês estão conseguindo visualizar a minha tela ainda, né? Sim. Sim? Ótimo. Então, presta atenção aqui.
Quando vocês abrem o AVA, eu tô até aqui com a Daiane, e aí, Daiane, fica à vontade se você precisar acrescentar alguma coisa, que às vezes eu posso esquecer, né? E pode ser dúvida dos meninos, você fica à vontade para me interromper. Então, presta atenção aqui, pessoal. A tela do AVA de vocês, inicial, vai estar bem assim, ó. Na hora que você abre seu AVA, ele vai estar desse jeito. E aí, você descendo, ele vai estar com essa tela aqui, que é basicamente uma mensagem inicial que eu trago para vocês. Trago aqui o acesso ao plano de ensino. Se você clicar, deixa eu abrir aqui o modo de aluno. Pode. Olha só normal. Pronto, agora eu estou visualizando a tela que vocês visualizam. Então, quando você abre o seu AVA, você vai ter aqui, ó, seu plano de ensino. Tá todo mundo acompanhando o meu mouse? Yeah. Yes, né? E aquele videozinho que eu trouxe para vocês aquele dia, vocês lembram, né? Do menino da árvore? Beleza, ele tá bem aqui. É só clicar. Aqui dentro de comunicação, eu vou deixar para vocês, sempre aberto, aqui os links das nossas aulas. Seja da aula gravada, seja da aula para vocês acessarem, sempre vai estar aqui. Então, precisou rever aquela aula X, você já acessa aqui, vai estar tudo aqui. Inclusive, terminando a aula de hoje, a gente vai disponibilizar aqui para vocês depois, tá? Beleza, então tem o painel aqui de comunicação, aqui tem a atividade do semestre, o que a gente vai fazer, quantos pontinhos vale, então tá tudo aqui desenhado. Depois a gente tem aqui o conteúdo do curso. Então, presta atenção aqui para vocês verem. Dentro dessa aba aqui, todo o material que eu postar para vocês vai estar tudo aqui, ó. Por exemplo, tem o microfone ligado aí, estrovando. Eu acho que deve ser o Daiane, deve ser o seu. Melhorou? Não, ainda tem mais alguém aí. Mais alguém? Deixa eu ver aqui. Daiane, não, mas esse aí é o da professora mesmo, tá desde o começo da aula. Deve ser o meu, porque tem outros professores aqui, aí acho que tá assim. Mas olha só, presta atenção aqui. Então, eu tava dentro da aula. Presta atenção aqui, olha, na aula da semana passada, que era para a gente ter publicado o material e eu não consegui acesso à plataforma, então aquela primeira aula foi sobre isso aqui, ó, sobre ética, que foi o que a gente falou hoje. Então hoje eu fiz um resumo do que é ética, que foi a primeira aula, e a segunda aula, que é moral. Então, a primeira aula aqui, que é a segunda aula, desculpa, o conteúdo está todo aqui, ó, material para leitura e os vídeos de apoio, tá? Então, toda vez quando você precisar clicar em material, você vai sempre procurar isso aqui. Aí a gente vai ter a aula 2, a aula 3, depois vai ter a aula 4, e vai sempre avançando. Aí, olha só, eu sempre deixo um recadinho para vocês aqui no final. Olha, agora que finalizou, vai lá para o campo situação de aprendizagem, que é o próximo aqui, ó, situação de aprendizagem. Então, presta atenção, eu já deixei para vocês o material de ética e o material de moral. Tá tudo aqui, os videozinhos, tá tudo aqui bonitinho para vocês acessarem. E, aliás, eu preciso que vocês acessem esses conteúdos, por quê? Porque o que eu trouxe aqui para vocês é um resumo do resumo do resumo. Aqui dentro tem muito material para a gente ouvir, aprender e depois tacar-lhe pau aqui na discussão, tá? E aqui dentro de aprendizagem, situação de aprendizagem, eu trago fórum para vocês. Aí eu trago um texto. Nesse primeiro aqui, seriam as razões para a gente estudar ética. Nesse aqui, eu trago um arquivo. Vou até abrir para vocês aqui. E esse arquivo, ele fala sobre a educação brasileira ao longo dos últimos anos. Quando foi que a gente perdeu, sabe, esse tipo de estudo sobre ética, sobre o que é moral. Quando isso saiu da educação brasileira, das escolas. E aí, o período que a gente ficou sem esse tipo de conteúdo e depois quando a gente voltou a ter, né? Então, o quão isso é importante para a sociedade. Aí eu faço umas perguntas para você aqui. Eu te pergunto, na sua opinião aqui, né? Como que ela se aplica no seu dia a dia, essa ética? Aí eu vou fazendo algumas perguntas e você vai me responder aqui dentro desse fórum aqui. Aí você vai acrescentar aqui, olha,
um novo tópico e vai escrever aqui tudo que você fala, tudo que você pensa, todas as perguntas que eu fiz ali, você vai responder aqui como um diálogo que você esteja fazendo comigo e com os colegas da sala. E aí você vai clicar em enviar mensagem. E o interessante, sabe o que é? É que, tipo assim, aqui, se você, por exemplo, não concordou com a opinião do colega, você pode discordar. E aí você monta aqui o seu raciocínio e você vai descrevendo, olha, professor, eu não concordo por isso, por isso, por isso. Eu acho que se a gente tivesse na sociedade brasileira o ensino sobre filosofia no ensino básico, ao invés de falar sobre ética só lá na faculdade. Por que é importante? Por quê? Porque nem todo mundo chega à faculdade, mas todo mundo faz o segundo grau. Então, ali você pode dialogar e discordar e concordar, então você pode colocar seu ponto de vista. Claro que dentro daquilo que não fere com respeito ao colega, não fere aquilo que o outro vai dizer. E da aula de hoje, né, de moral, eu trago aqui um texto muito interessante para vocês analisarem, principalmente para quem já é pai, para quem tem família, para quem é casado, mesmo para quem não é também, para quem é solteiro, né? Um dia vai casar e tudo. Mas olha só, aqui você pode ver um texto muito bacana que começa a te colocar como responsável sobre as suas atitudes. Lembra que eu falei para vocês que o hábito vai à praça? Quando eu faço determinados hábitos e meu filho está vendo, independente da idade dele, por exemplo, ele vai repetir isso lá fora. E às vezes eu, cometendo certos atos, eu falo mais do que às vezes eu falar para ele que não pode, sabe? Então, esse texto aqui é muito bacana. E aí eu falo para vocês aqui, olha, veja o texto abaixo e reflita sobre os temas virtude, prudência, respeito, e eu trago videozinho explicando sobre o que é cada um deles. Inclusive, na visão de Aristóteles, que foi um daqueles gregos daqueles filósofos que a gente citou lá no slide, ele vem falando aqui, o que são virtudes, né? Dentro dessas virtudes aqui, qual é a maior virtude? Alguns consideram respeito, outros consideram, sei lá, prudência. Então, aqui eu vou trazendo uns exemplos para vocês muito bacana, que faz com que você reflita sobre isso. Mas aqui eu peço algo mais interessante ainda para vocês. Eu quero que nesses assuntos aqui, vocês conversem entre vocês, colegas de trabalho, mas principalmente com alguém da sua família. Seja sua esposa, seja namorada, seja ali um familiar, um parente, a mãe, um irmão. Eu peço para vocês para discutir isso com amigos e familiares. Por quê? Porque o seu ponto de vista é um. Quando eu discuto, por exemplo, o meu ponto de vista com uma outra pessoa, eu falo, mas eu também escuto, e a gente pode chegar em conclusões diferentes, sabe? E aí eu quero que você coloque aqui nesse campo, basicamente, o que você encontrou nessa discussão. Então, sei lá, tipo, eu tô discutindo com a minha esposa aqui o que é virtude, o que é respeito, o que é prudência. Igual o Washington, por exemplo, que uma das suas falas, ele trouxe o seguinte, olha, professora, eu acho que a gente tem uma sociedade basicamente perdida. Esse é um exemplo. Porque a gente não vê mais a ética nem a moral. Beleza, eu concordo com você. Ou eu não concordo. E aí você vai trazer aqui para mim, professora, olha, eu conversei com algumas pessoas e a gente chegou à conclusão que do jeito que está caminhando aqui o Brasil, por exemplo, tá ruim, né? A gente não tem solução. Ou a forma que a gente tem vivido como sociedade, 7 bilhões de pessoas destruindo a natureza, né? Para onde que a gente está caminhando? Então eu quero que você seja assim o mais completo no sentido de entender o que é os assuntos e dialogar comigo aqui com seus colegas, certinho? Então, esse aqui são as duas atividades formativas que a gente tem para vocês fazerem. Então, assim, é só clicar no botãozinho roxinho aqui, escrever lá dentro e, cadê aqui? Clicar em enviar, tá? Então, você pode fazer duas coisas aqui. Ou você pode vir aqui dentro desse campo, escrever tudinho aqui e clicar no botão enviar. Ou então, às vezes, você pode, sei lá, tipo, digitar no documento do Word aqui. Deixa eu pegar aqui um documento em branco. Eu posso escrever aqui a minha opinião. Aqui não vai ativar. Mas você pode escrever aqui a sua opinião, salvar e fazer o upload e mandar, que eu vou ler do mesmo jeito. Lembrando que todas essas atividades aqui, elas valem ponto, tá? Eu até deixo elas aqui para vocês depois saberem quanto que vale direitinho, para vocês não se perderem.
tá bem aqui dentro de comunicação. Então, todas essas atividades aqui que são semanais, elas valem ponto, né? E elas têm um prazo para vocês fazerem, né? Então, por exemplo, a atividade aqui da semana passada, como a gente não teve acesso ao portal, ela tem um prazo até o dia 15, que dá na próxima quinta-feira, para não acumular para vocês, né? Então, deixei um tempo maior. Já a próxima atividade, ela também tem um prazo que vai até a próxima semana. Ah, essa aqui não apareceu o prazo, né? Deixa eu ver aqui. Não apareceu. Mas eu vou colocar o prazo também, um prazo, assim, um pouco mais extenso, para que vocês consigam ver esses dois conteúdos aí, né? E ter tempo para poder discutir, sintetizar e escrever com calma, com paciência, com coerência, para a gente chegar num denominador comum. Aí, na próxima aula, que é semana que vem, a nossa aula, ela não vai ser assim. Então, a gente não vai ter esse momento para vocês sentarem e discutir comigo. Então, o nosso próximo tema é ética profissional. E aí eu vou deixar o material para vocês estudarem. E aí na outra aula que a gente for falar sobre direito, aí a gente vai falar sobre o que é direito, o que é dever, e a gente vai falar sobre o que é ética profissional. Ok? Tranquilo até aqui? Vocês têm dúvida? Falem comigo. Não, tá bacana, tá bem explícito o conteúdo lá na plataforma, até já dei uma olhada boa lá, e até conversei com a minha esposa aqui a respeito, já postei alguma coisa lá. Então, assim, tá me surpreendendo o conteúdo, porque a gente ficou muito amarrado nessas aulas online antigamente, muito aprendendo coisa técnica, e esquece que a gente precisa também saber de lidar de outras formas, né, com o dia a dia, e parabéns para vocês mesmo, tá excelente, e vamos continuando assim. Ah, que bacana. Recebo o seu elogio. De fato, a gente tenta construir aqui algo mais humanizado para vocês, né? Assim, o nosso aluno Senai, ele é um aluno que está acostumado a ir para campo e, de fato, aprender. Então, a gente sabe que o aluno, quando ele vem para o Senai, ele vai aprender na prática para poder sair bem desenvolvido para o mercado. Só que essa parte das competências humanas, a gente também precisa desenvolver isso, né? Então, é impossível, por exemplo, eu chegar aqui e falar de ética para vocês, não colocar vocês para praticar ou para pelo menos pensar, né? Como a gente está falando assim de um assunto muito ideológico, né? Então a gente tem que, de fato, assim, ler o que a gente precisa ler, compreender o que a gente precisa compreender de teoria, de ensinamentos, para a gente tentar discutir e colocar em prática. Gente, lembrando que a responsabilidade da próxima geração é minha, sua e nossa, né? Então, por exemplo, se a próxima geração não chegar a entender, compreender o que são valores, valores morais, éticos, o que é certo, o que é errado, a falha foi nossa, né? Porque até onde eu posso entender comigo, os meus pais me ensinaram muito bem o que é certo e o que é errado. Se, né, assim, se porventura acontecer alguma coisa, foi porque nós decidimos não fazer o certo, mas a gente pelo menos foi ensinado e doutrinado. Por isso que eu acho tão importante a gente ter esse momento nosso aqui para a gente conversar, dialogar, e eu acho que é relevante a gente ter um grupo no WhatsApp para a gente também levar essas interações para lá, sabe? Para não deixar ninguém perdido. Às vezes alguém ficou com vergonha de abrir a câmera e conversar, mas às vezes quer trocar uma ideia lá. Então, eu acho que isso é muito rico. Obrigado pelo feedback. Mais alguém? Eu entendi seu ponto aí, professor, sobre nós, como sociedade, levar um caminho, mas eu acredito que, essa é a minha opinião novamente, né, que nós, realmente, o caminho que nós, inclusive, no nosso dia a dia, até mesmo do nosso método de vestir, principalmente depois da globalização, acaba que é determinado, sabe? Muitas vezes pensam que estão tomando atitudes, mas elas estão sendo determinadas pela programados, né? Exatamente. A palavra seria programados. Mas hoje, eu entendi também. E hoje, assim, né? A gente vê, né, Ivone, que a sociedade está engessada num
num conceito de eu faço o que os outros fazem, que a internet é que me dita como é que vai ser o caminho. Exatamente. Eu até não participei tanto que eu tive dificuldade em acessar a aula aí, o Teams aqui deu, não sei o que aconteceu, mas eu tenho 40 minutos só que eu estou na aula, e assim, mas a gente vê que as dificuldades estão chegando. Eu sempre falo aqui em casa para os meus filhos, né? O que acontece? Para mim, vai estar tranquilo. Até findar minha vida aqui, meu tempo aqui, vai ter água, vai ter benefício, vai ter alguma coisa. Eu falo para eles, ó, eu estou preocupado é com vocês que vão para frente, com o que vai acontecer, porque hoje em dia, que nem o Washington falou, foi muito assim, o Washington bateu em cima mesmo, que a gente vê na política mesmo, os candidatos todos falando de ética, Principalmente nessa época, né? Isso, prega uma coisa que não existe. É tipo assim, eu vi uma peça esse dia para trás, no teatro, o cara falando, gente, em primeiro lugar, eu vou beneficiar minha família. Depois eu preocupo com os outros. E é isso que acontece na política, hoje, no meio que a gente vive, e todo mundo pensando no seu próprio umbigo e esquece de olhar para o próximo, né? Exatamente. E aí a gente vive como é que fala? Essa divergência de caminhos, você não consegue dar o que você ensina na sua casa para o seu filho, cai por terra já não serve. Isso, porque você ensina no domingo, segunda-feira de manhã já caiu por terra na escola, porque ele já ouviu outra coisa. Então, assim, eu gostei do seu exemplo, que é o que eu falo aqui em casa. Eu, mais a esposa, falo para os meninos. O que os outros têm não tem nada a ver com você. Você é diferente. O que eu tenho lá fora, esquece. Vamos viver o nosso momento e vamos tentar ser mais ético do jeito que a gente consegue aqui dentro. Mas quando sai na rua, aí o mundo vem e abraça assim, ó, e fala assim, vem cá que você é meu. Agora eu que vou falar o que você consome, de que forma que você vai se vestir, aonde você vai e o que é careta e o que não é careta. Esse é difícil isso. Complicado. É complicado. Mas tá bom, né? Vamos estudar e é interessante porque assim, vocês trouxeram aí, por exemplo, exemplos assim que daria outras discussões bem bacanas. Primeiro, por exemplo, que o Washington trouxe, que foi referente ao sistema de globalização. Eu ministro na turma de logística a disciplina de economia e mercados. E em algum momento da disciplina de economia, principalmente no início, a gente precisa estudar um pouquinho do processo de industrialização, como ocorreu e tudo. E aí, já estou encerrando, viu, gente? É que a gente vai conversando, né? E aí a aula vai acabando, que eu tenho outra turma daqui um pouquinho. E aí, olha só para vocês verem que interessante, que quando a gente vivia na sociedade, basicamente, do regime militar, não se tinha liberdade de expressão, a gente não tinha muita coisa do que a gente tem hoje. Mas quando a gente começou a ter uma sociedade globalizada, isso eu não estou falando só em termos de Brasil, mas em termos de mundo, e baseada no capitalismo, a gente não pensa mais. Né? A sociedade hoje ela não pensa, ela não decide, ela é influenciada. Então, é a moda que determina o que eu vou usar, é a rede social que determina meus relacionamentos, se eu sou ou não profissional, se eu sou ou não bem-sucedido, se eu sou ou não feliz, né? Então, o que eu posso, o que eu não posso ter, o que eu devo, o que eu sou obrigada a ter, porque senão eu não tiver, eu não sou feliz. E eu trago isso no material, sabe? Inclusive, um dos vídeos começa Aristóteles, ele começa questionando o seguinte, o que é essa felicidade? Porque felicidade, por exemplo, para uma criança que não tem entendimento do que é certo, o que é errado, pode não ser a mesma felicidade, por exemplo, do que um adulto que trabalha, que tem suas limitações, né? Então, é muito interessante. E só para finalizar, o Eutomar diz o seguinte, que infelizmente hoje a gente ensina o que é certo e o que é errado, e o mundo ensina diferente. Eu costumo dizer lá em casa o seguinte, que enquanto meu filho estiver comendo meu feijão, né, o meu currião é que manda. Mas, infelizmente, a gente não vai conseguir abraçar isso por muito tempo, né? E a gente é limitado. Gente, então, eu agradeço muito pelos feedbacks e pela participação de vocês. Queria tirar uma foto antes da gente finalizar, só para a gente recordar esse momento. E eu queria que vocês, quem puder, abrir as câmeras para a gente tirar rapidinho. E aí, sim. Ivone, você vai tirar uma foto, né? O Washington está perguntando se você está perguntando se ele está bem, não é, Washington? Ele fez assim?
Está bem também, está ótimo, né? Gente, quem puder, por favor, Lucas, Giomar, o Lucas, Breno, Leonardo, Lucas, outro Lucas. A gente tem 3 Lucas na turma? 4 Tem Lucas? 5? Temos. 5 Pessoal, Lucas? quero falar rapidinho com vocês aqui. Dar boa noite para vocês. Parabenizar a turma de vocês, que de 14, somente 12 faltaram nessa aula. Vocês estão de parabéns mesmo com a frequência, tá? Com a participação de vocês. E principalmente com acesso ao AVA, porque eu fico lá em cima de vocês, né? Para acessar o AVA, para fazer as atividades. Então, como é você? Gente, é ela. Sou eu que cobro vocês. Pelo menos 2 vezes na semana. Passa a placa do seu carro. Olha só o que é moral e ética, né, gente? Eu acredito que você vai deixar um chocolate para ela, né? Com certeza. Desenhado na porta. Isso, só reforçar para vocês aqui que a minha função de monitora é viabilizar o aprendizado de vocês aqui junto com a Ivone, é facilitar o acesso de vocês no AVA. Então, sempre que vocês tiverem dificuldade lá para acessar, ou não souberem em que aba clicar, ou como enviar alguma atividade, ou o prazo dela, pode falar comigo, pode me chamar lá no WhatsApp que eu respondo na hora, tá? Certinho. É isso. Bom, gente, Então, eu acho que vai facilitar Pois é. também quando a gente criar o grupo do WhatsApp, né? Que aí a gente vai se falando também, que fica mais fácil até para a Daiane também esclarecer dúvidas, né? E falando. Ô, Lucão, tô com fome. Gente, as câmeras, cadê vocês? Deixa eu tirar a foto. Tô vendo só o Eltomar, cadê o restante? Estou aberto desde o começo da aula. Tá todo mundo aí agora. Tá aparecendo todo mundo Daiane, aqui para mim. vai tirando também, Daiane, porque eu acho que é a forma que eu tô aqui, e aí eu não... Os 3 pontinhos. Galeria, né? Fui, agora eu perdi todo mundo. Égua é tomar. Como é que é? Tira a foto aí, Barba, Daiane, porque eu não consegui. Agora eu perdi até quem tava na minha tela. Vai o Leandro, que tá bonito. A raquetona mata muriçoca lá atrás, lá. Deu? Ó, o tomar aqui quando ele começa a filosofar, ó. Lucas, vamos filosofar aqui. Você sabe como é que chama muriçoca lá em São Paulo? Olha, eu sei como é que chama no Amazonas, Carapanã. Conseguiu? Ah, tá. Lá eles não chamam, não. Elas vêm sozinhas mesmo. Aqui eu tenho que chamar tio. Ela vir. Oh, engraçadinho, dá? Parabéns, Washington. Sua gracinha. Bateu uma salva de palmas para você. Pô, isso eu acho engraçado, mano. Meu Deus do céu, tô pegando minha barriga pra não estufar meu umbigo. Lá vem a foto. A Ivone vai brigar com nós agora. Gente, eu tô só esperando todo mundo ficar alegre, feliz aí, com o sorrisão no rosto, com as muriçocas aí, e a gente tirar uma foto. Essa câmera sua aí é VGA, Lucas? Lucas Vieira. Bom, gente, então, depois de muito curso, a gente conseguiu. Primeiro eu quero pedir desculpa a vocês pelo atraso, porque normalmente a gente tem 1 hora de aula e hoje estendeu um pouquinho, né? Estendeu bastante, na verdade. Eu tenho uma outra turma agora. Então, eu vou deixar vocês descansarem. Agradeço pela participação. Conto com vocês aí para poder assistir todas as aulas e os vídeos e escreverem lá o que vocês pensam, né? A participação de vocês não só é importante, mas também vale nota, né? Estarei avaliando. E aí, qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Estou aguardando vocês gerarem o grupo e me colocar, porque aí depois a gente inclui também a Daiane, certinho? Positivo. O Washington é bom gerar grupo aí, Washington. O Washington é um dos melhores para resolver isso. Ótimo, Tá bom, então Ele é... fico no aguardo de vocês aqui me mandar um oi. Gente, então, boa noite, bom descanso. E aí, assim que possível, eu já coloco para vocês aqui o linkzinho da aula de hoje lá no portal lá no Comunicação, certinho? Boa noite, então. E fica a dica aí, Ivone. Fica a dica aí para você já separar 1 hora e 30 minutos para a próxima aula, tá? Eita, conversando pouco igual a conversa. Boa noite, Otomar.
Ai, Jesus, vai dar certo, Falou, gente. Até a Tamar. próxima Boa aula, noite. então. Boa noite. Boa noite, todos aí. gente. Fiquem com Deus.